Programa não recomendado para menores de 12 anos. Código Morse num KIN 1. RAM para micro de 4 bits. O mistério do clone desconhecido. Rescaldo da MSX. Aqui fala o seu repórter retro, diretamente dos nossos estúdios em Retrópolis, com as últimas notícias da velhice do seu PC. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao Repórter Retro número 97. E desta vez eu não tenho nenhuma piada cretina em cima desse número. Me processem. Só o fato de que o número é o primo. Só isso. É o último número primo que temos antes do número 100. Sim, próximo número primo só depois do centenário do Repórter Retro, que vai ser o primeiro do ano que vem. Aê! E só para avisar os ouvintes, caso já tenham reparado ou não, a minha voz ficou pelo meio do caminho, tá meio assim desde a MSX Rio, então tô avisando, pedindo desculpas. Já estão cientes que a voz vai ser meio arranhada o episódio todo, ou muito arranhada. Os seus cabelos continuam o mesmo, mas a sua voz, né? Isso aí mesmo. A minha também tá um pouquinho rouca, mas não por motivos de MSX Rio, por motivos de vitória do Botafogo. Alô, Nação Alvinegra! E além de mim com Carlos Castro, estamos... Eu aqui, Giovanni Nunes, que não está rouco, mas eu acho que depois dessa lista de efemérides aqui eu vou acabar ficando rouco também. Ah, com certeza, porque pelo amor, né? Todo mundo resolveu fazer aniversário em setembro. Pois é, né? Tem um monte de coisa. Vamos começar com uma ferramenta de busca mais antiga do que a Alta Vista, por incrível que pareça, a primeira ferramenta de busca da internet, o W3 Catalog. Cara, nem eu lembro disso. Eu lembro do Alta Vista, lembro do Hot Site, lembro do Excite, lembro do Yahoo quando começou, mas o W3 Catalog veio antes. Gente, eu não lembrava. Tinha o Lycos também. O Lycos, verdade, usei o Lycos. E o Webcrawler. O Webcrawler, o Alta Vista veio depois deles. Mas teve o Lycos. Teve Lycos, Webcrawler, aí depois teve o Yahoo. O Yahoo ganhou uma certa dominância, aí depois veio o Alta Vista. Não tinha um buscador chamado Hasta La Vista só pra buscar coisa pirata? Hasta La Vista, baby. Tinha o Hasta La Vista. Usei também. Pirata e pornô, né? Ah, pornô nunca procurei lá não. Pornô eu procurava em outros lugares. Opa, não é bom falar isso nesse horário. A gente usou todos esses pescadores, mas eu admito que o W3 nunca usei. Tem um screenshot dele aqui, aquela interface bem modestinha de web dos anos 90, bem consistente, né, com o que se fazia na época, quase parecia um gopher. Não tinha muito o que fazer, né, então só dava pra fazer essa cara. E não tinha muitas páginas para procurar também. E o mais legal, hein, Giovanni, você viu? E o cara fez Perl. Olha, era o padrãozão. Naquela época a Perl era a linguagem da moda, que nem hoje em dia é Erlang. Eu tô tendo que aprender Erlang, que coisa pavorosa. Python já deixou essa modinha. Não, o Python roda até no Excel agora, então. Então. As pessoas vão errar datas agora usando Python no Excel e precisão numérica. Uma curiosidade, ele foi montado pela pessoa da Universidade de Genebra, lá na Suíça. E começou tudo depois que o Tim Berners-Lee passou lá e deu um seminário. E aí o criador, né? Cadê? O Oscar Mário. Esse cara aqui de baixo, gostei do Oscar Mário. O Oscar Mário. O Oscar Mário, pronto, vou falar o terceiro nome dele não. O Oscar Mário resolveu fazer um buscador. Mas ele só existiu durante 3 anos. Então ele foi desativado em 1996. Porque a regra nessa época era você ter um catálogo, né? Você deixar as pessoas administrarem o conteúdo do que era respondido. Aí veio o Google com aquelas, não, vamos criar robôs que vão entrar nos sites e roubar a informação. Opa. O Alta Vista já fazia isso. Os outros buscadores faziam isso. Só que o Google aperfeiçoou o método, né? Mas ele já fazia. Aperfeiçoou o robô. Claro. Não estou discordando da sua afirmação. Mas eles aperfeiçoaram o processo de indexação
e pega as informações. Mas lembre-se do lema do Google que ele jura de pé junto que eles seguem é Don't be evil. Sei. Sei. E agora aviso de gatilho. Aviso de gatinha. Gatilho para MSX-zeros. 30 anos do 3DO. Morre, diabo. Pronto, falei. Aquele que, para que ele nascesse, o MSX teve que morrer. Na Panasonic, né? Na Panasonic. E portanto, em todos os lugares, porque era o último fabricante que fabricava MSX. Na verdade, o MSX foi fabricado ainda até 1995, 96, MSX1, saiu para o mercado árabe e tudo. Mas o Turbo R, o GT parou, a linha de produção foi usada para o 3DO. E aí a máxima que a gente sempre fala é que a praga de MSX0 pega. Porque rogaram tanta praga no 3DO que foi o sucesso estrondoso no mercado que vocês conhecem. Ou não. Hashtag SQN. A gente não vai explicar o 3DO não, tá? Tem um monte de vídeo em vários canais aí que explicam a história do 3DO, falam, gente que explica a situação. A gente já comentou alguns outros episódios, tirando a coisa morre diabo que eu reitero, e se você tiver discordar de mim, vem e mude minha mente. Morre diabo. Não vou mudar somente está correta. Vamos falar então de um outro videogame com CD, nascido na mesma época, mas que não causa gatilho? Um Amiga CD32, né? Esse eu acho bem mais legal. Assim, tecnicamente ele era um Amiga 1200, um drive de CD embutido, né? Ele tem uma grande curiosidade, se essa curiosidade que o Juan vai querer citar, é que ele foi lançado na Europa, no Brasil, mas não nos Estados Unidos. A Commodore já... Não, a Commodore não tinha para falar ainda. Não foi a falência, não. É que nessa época a Commodore ela tomou um processo. Conta isso no bate-papo lá daquele episódio das patentes. Sim. Que ela ficou, de repente, ela teve um problema de fornecedor cobrando coisa, e ela ficou proibida de importar componente, importar qualquer coisa, inclusive importar os 3DO para vender no Brasil. Nos Estados Unidos. Não, CD32, caramba. CD32, isso aí, é tudo igual. O gatilho causa trauma. A gente fica enxergando a fonte do trauma em todos os lugares, que nem o veterano de guerra que houve um escapamento estourando e acho que estão lançando um míssil, se lança numa trincheira imaginária. Bom, isso não é motivo de piada não, tá? Eu não deveria estar fazendo piada com essa coisa, né? Mas a gente crata e a gente faz piada com coisas que não devia fazer piada mesmo e não conseguimos nos conter. Desculpem. Agora já estão fazendo piada com coisa que não devia. Juan, qual era a curiosidade de você citar? O CD32? Justamente que ele foi o último produto da Commodore, o último produto inédito da Commodore. Ele tem um chipset só para cuidar do CD-ROM, né? Eu não lembro o nome, um nome muito curioso. A tecnicalidade dele eu não conheço, admito. E a gente gravou muitos anos atrás um episódio sobre o Amiga, a gente falou um pouco. Eu acho o controle dele muito curioso, né? A forma que ele é. Parece a letra U com as perninhas com as partes de cima meio curtinhas. É o primeiro console 100% 32 bits do mundo, né? Mas teve uma vida útil infelizmente pequena. Durou pouco tempo de mercado. E hoje em dia, quando aparece um para comprar nos leilões da vida, tem gente que se estapeia para pegar um. Caro pra caramba. O chip que cuidava do CD-ROM é a Akiko. Eu lembrava que era um nome diferente. É um nome japonês, então. Ela não só controlava o CD-ROM, como ela fazia a conversão de chunk para planar, para poder mandar imagens para memória de vídeo em velocidade muito mais rápida. Eu tava achando que essa próxima efeméride era repetida, pô, a gente não falou a gente falou do MS-DOS 4, agora a gente vai... neste mês a efeméride é um pouco mais recente e é do MS-DOS 6.22, né? Que foi o último MS-DOS a ser vendido de maneira independente. E trazia diversas inovações como o Double Space. Double Space ou Double Drive? Olha essa treta da compressão de disco, daria um episódio todo só sobre ela. E vamos adicionar isso. Stacker não morreu. Aliás, vamos adicionar isso na nossa lista de promessas infinitas, porque os detalhes desse bundalelê do Drive Space, Double Space, Stacker e Escambau é muito interessante, é uma história muito interessante e eu recomendo que vocês busquem a respeito. O que tem de cobriagem e puxada de tapete de lado a lado aí é grande.
É muito. O legal desse negócio hoje em dia é que poderia dar uma boa otimizada nos HDs de hoje, hein? Quase Com HD de 1 TB, 2 TB, 4 TB, o pessoal nem não tá nem aí pra isso, né? A abundância gera desperdício, infelizmente. Hoje em dia, né? Vamos só simplificar, ele foi tecnicamente quase que um update do MS-DOS-5. A Microsoft, ela meteu um montaréu de ferramentas de terceiros, ela licenciou o Central Point antivírus. Mas isso é uma história, Giovanni, é uma história que vem se acumulando desde o 600 até o 622. Ela foi... Ela acrescentou uma série de ferramentas. Basicamente o que teve aí foram ferramentas externas e deixar todo mundo preparado pro Windows 95, que um dia chegaria. Não, pro Chicago. Temos um bichinho bonito, de efeméride, Apple IIc Plus. Máquina bonita, máquina bacana. Aliás, Giovanni, vale lembrar a pergunta: quer vender? Não. Não resisti. Lembrar. Nunca vou esquecer, assim do 2C Plus eu vou lembrar. É o primeiro Amiga. É o primeiro Apple II. É o primeiro Apple II com Drive 3,5, né? Foi o primeiro e único. Foi ele embutido, né? Até porque o GS não vinha com Drive embutido. Aquele Mark Twain, ele, apesar de ser posterior, ele vinha com disquete de 5 e 1/4, era um 5 e 1/4, não padrão. 3,5. Tem certeza? Tem, 90 Acho que eu vou ter que conferir isso mais tarde. Tudo bem, não vou ficar pesquisando isso agora. Vocês que estão ouvindo, pesquisem e vejam qual de nós está certo, mas eu tô... Rô, aqui é Apple, não é Sharp não, tá? Agora que eu tô olhando, ele parece tanto com o Spectra Video. Lembra um pouco. 728. Né? O Apple IIc Plus, ele tem ele é tecnicamente um upgrade do Apple IIc. Ele tem, a primeira grande diferença é a cor do gabinete, né? Ele é aquele cinza claro, seguindo o visual dos Macs da época. E para seguir o visual dos Macs da época, ele também teve uma reformulação do teclado. O teclado dele é muito mais parecido com o do Mac do que com o do Apple IIc. Tipo, ele não tem a tecla de maçãzinha, ele tem Option e Command. As portas foram também trocadas, ele ganhou um mini DIN ao invés de DIN para as portas seriais, né? Ele ficou mais compatível com o Apple IIc, os Macs da época também, e ele ganhou um processador mais rápido. Ele tem um 65C02 rodando a 4 MHz. Mas essa velocidade ele aproveita plenamente, ele realmente roda 4 MHz em operação normal. Ele aproveita, roda 4 MHz, e o principal, como arrancaram o drive 5.1/4 e botaram o drive 3,5, a fonte pode ser toda internalizada, diferente do Apple IIc. Aquele tijolo do Apple IIc ninguém merece. Justamente. Ainda mais com aquele conector bizarro dele, fêmea no cabo e macho no gabinete. Que é isso, meu Deus? E diz a lenda que esse cara foi a resposta que a Apple teve que fazer por conta daquele micro lá da VTEC. O Laser 128. Que a VTEC fez um Apple IIc melhor que o Apple IIc. É verdade. E era mesmo, né? E era melhor como mais barato. Tinha teclado mecânico, tinha teclado numérico, era mais barato, tinha mais expansibilidade, tinha um escambau aquele micro. A gente falou naquele episódio, a gente fez Guerra dos Clones. Nossa, a máquina era muito legal. Uma coisa que o Apple IIc Plus não tem, e que o IIc tem, era aquele meio slot interno. Ele não tem isso, ele tem só um conector para um modem interno. Aquele slotzinho, aquela única capacidade de expansão que ele tinha, né? Mas hoje em dia o pessoal pendura no processador e ponto final. Agora vamos começar a falar de política, Ricardo, esse é seu. Política? Sim, software livre, projeto GNU. Vai me dizer que isso não é político. É mesmo. Tudo começa. Tudo começa nada. Quando aquele hippie velho, que hoje tá cheio de cabelo branco, do Stallman, resolve sair do MIT, era pesquisador do Laboratório de Inteligência Artificial, ele cai fora do projeto, cai fora do MIT, para criar o projeto GNU. GNU quer dizer GNU Not Unix, para fazer em software livre um sistema operacional padrão Unix. O engraçado é que o original, a ideia não era ser o Unix, mas para fazer tudo em código aberto. E aí tem toda a explicação que eu já cantei em prosa e verso para tudo que é lado. Toda vez que eu falo alguma coisa apresentando o Linux, eu conto essa história. Foi uma reação ao momento que o pessoal começou a fechar código. Como ele aprendeu muito
estudando, lendo o código-fonte dos outros, ele dizia o que vai ser das próximas gerações que não vão ter isso. Então foi quando o bom doutor, como fala um dos nossos entrevistados do episódio dos 50 anos do Unix, o Augusto Campos, o bom doutor caiu fora do MIT, fundou o projeto GNU com esse propósito, começou desenvolvendo as ferramentas, gente começou a participar, fundação do software livre, e aí no ano de 1990, ou seja, 7 anos depois, eles começaram o desenvolvimento do kernel de um sistema operacional que até a presente data de 2023 não chegou na versão 1.0, que é o GNU Hurd. Fox da vida. Eles desenvolveram todas as camadas do sistema operacional, exceto o kernel. O kernel ficou uma coisa meio devagar, e aí entrou um camarada chamado Linus Torvald, e aí é outra história. Aí outra história. E também arrumou treta com outras pessoas. Aí ele arrumou treta com quem merecia arrumar treta. Uma treta com o Tannenbaum, né? Velho chato, briguento. Foi arrumar problema com o Linus. Aliás, há pouco tempo ele publicou um artigo, o Tannenbaum se aposentou, publicou um artigo criticando de novo e revivendo a briga. Ah, meu Deus. Ah, não, de novo não. De novo, falei, ô velho, cara chato. É, aquele meme do vovô Simpson dizendo que ele morre seco e não sei o que lá, mas não reconhece o Missouri. A bandeira dele tem uma estrela menos. Então, assim, tá lá. Mas o projeto GNU hoje é um projeto ligado à Fundação do Software Livre, e daí surgiu coisas como a licença GPL, como licença de software livre e várias coisas assim. E o Linus usou as ferramentas do GNU, projeto GNU, para desenvolvimento do Linux, simplesmente porque ele disse, eram ferramentas boas e estavam disponíveis de graça. Foi por isso que eu usei. E como eu e o Giovanni já presenciamos, o certo é você falar GNU/Linux. Se você falar só Linux pro Stallman, ele vai te parar e te corrigir. Só que a gente fala só que é Linux mesmo para irritar o velho. Agora, Ricardo, você está perturbando o velho involuntariamente, porque a pronúncia certa é GNU mesmo, o nome do animal. Não é GNU, não é GNU, GNU, nada disso. É GNU, uma palavra pronunciada. E isso me lembra... Aí isso me lembra uma música que foi muito cantada na comunidade de software livre, que era a música chamada Linha de Comando. Esqueci o nome dos autores. Falava, linha de comando é o mais barato, você nunca mais vai esquecer. E tinha alguém gritando, cantando no fundo, GNU, GNU. Se eu achar no YouTube, eu vou mandar o link para colocar. Agora é minha vez, caros ouvintes, de dizer que eu vou achar e vou botar, vocês vão ver no show notes. Vamos ver se até eu terminar a edição você achar, me manda, tá? Se não estiver no show notes é porque ele não achou e, portanto, vocês, comentaristas, têm a missão de achar essa música e botar nos comentários. Beleza? Todo mundo adultinho sabe usar a internet. Isso aí. E todo mundo sabe usar... Só uma coisa, eu já achei a letra, tá? É dos articuladores. A letra eu já achei. Bom, já tem o nome do artista, já tá achada. Uhum. Mas vamos seguir em frente. Aí, isso. Vamos seguir adiante, que outra coisa que está fazendo 40 anos é o Word da Microsoft. Eu não lembro, não, ele é original de MS-DOS, não é? E depois ele foi portado para outra plataforma, teve para OS2. Sim, a versão 5.1 para DOS, ele era super popular, quase tanto quanto o WordStar, no finalzinho dos anos 80 e início dos anos 90. Eu lembro que o primeiro Word que eu usei foi o 2 para Windows. A maioria dos usuários de Word tiveram, das antigas, tiveram como primeira versão o 2 para Windows, mas existiu a versão para DOS e ela foi uma curiosidade, ele não é originário de DOS. O Word, ele surgiu pro Xenix, dentro do Multitool Word. Jesus! Olha, eu estou confundindo as versões aqui. O 5.1 era a versão popular do WordPerfect. A versão do Word para DOS que ficou popular foi alguma outra que eu esqueci qual é. Ou seja, ele não é originário do sistema operacional padrão da Microsoft. Ele é originário no Xenix. Depois ele foi portado também, né, para DOS, para Macintosh, para Unix PC da TIT, para TST em 88. O Unix da TIT foi 85. Assim como do Mac, né? O OS2 89 e o Windows 89, e assim
foi até os dias de hoje. Eu lembro que eles pularam do Word 2 para Windows pro Word 6 para Windows. Eu não lembro de ter visto o 3, o 4 e o 5. Não, é porque é o seguinte, realmente saiu o Word 1, saiu o Word 2, teve o Word 3, que acho que era o Macintosh, né? Para DOS teve o 4, aí teve o 5 para DOS, o 5.5 para DOS. Aí, no Word 6, o que a Microsoft fez? Como ninguém lá sabe contar, eles unificaram as versões. Então todos os Words naquele ano foram Word 6. A Microsoft não sabe contar desde sempre, né? E passou a incapacidade de contar pro Niche, né? O meme que nós postamos no Instagram há algum tempo atrás. Por exemplo, para macOS teve o Word 3. Para DOS foi bonitinho, foi 1, 2, 3. A grande diferença foi no 5.5 que eles mudaram radicalmente a interface. Passando a ter eu não era um grande usuário eu não era um grande usuário de Word para DOS. Eu usei um pouco o WordPerfect 5.1, por isso a confusão das versões. Mas o WordPerfect é legal. O WordPerfect te estimulava a usar estilo no leitor de texto, não fazer style sheets, isso. E não fazer aquela lambança que todo usuário de Word faz até hoje. Meu pai morre de saudade até hoje do AMI Pro. Foi o melhor processador de texto que ele já mexeu, para mexer com imagem e tudo. Ele fala até hoje. Mas o AMI Pro, ele fala, Word, mas o AMI Pro, nossa. Era da Borland, não é isso? Quer dizer, era de outra empresa, depois foi comprado pela Borland. Ele era da Samra Corporation, a Samra foi comprada pela Lotus. Chegou um ponto que a Lotus trocou o nome dele, antes de matar, trocou o nome para Word Pro. Mas foi lá atrás. Eu lembro dele falar até hoje, meu pai comenta do AMI Pro. Mas a gente já falou de episódio de processador de texto lá atrás, Office, antes do Office, né? Tem outra coisa fazendo há 40 anos, que é o algoritmo RSA. Criptografia. Eu quero uma pra viver. O algoritmo RSA foi o primeiro algoritmo, apesar do trabalho do Diff, do Hellman e do Markov, 3 pesquisadores bolaram todos os princípios que seria para criptografia de chave assimétrica. Foi assim, há pouco tempo eu dou aula da disciplina de segurança da informação na escola, no curso técnico, e eu falei a segunda etapa, passei acho que 2 meses falando de criptografia e falamos muito sobre RSA. Recentemente eu li um livro que estava aqui na estante há um tempão, que é o livro dos códigos do Simon Singh, onde ele fala muito sobre criptografia ao longo da história, né? E o RSA é o primeiro algoritmo, que o nome é RSA por causa dos 3 pesquisadores, né? O Rivest, o Shamir e o Aderman. Foi o primeiro algoritmo patenteado. A patente dele caiu nos anos 2000, ele deixou de ser patenteado, hoje em dia ele é livre para uso. Domínio público, para ser está em domínio público. Foi o primeiro algoritmo de criptografia de chave assimétrica que foi um dos maiores avanços da criptografia em 2000 anos. Isso foi uma coisa fundamental. Ele resolveu um problema que existia não só desde o início da computação, mas desde o início da escrita, que é como você embaralha uma mensagem sem ter o problema de como entregar a chave com segurança. Tipo, interceptar uma mensagem criptografada, mas você tem que mandar também a chave para descriptografar, e se interceptarem, vão ler a mensagem. Porque com o algoritmo assimétrico, e o RSA foi o primeiro algoritmo assimétrico, você tem 2 chaves. Uma chave que serve para criptografar e uma chave que serve para descriptografar. E a chave para criptografar você pode botar público aos 4 ventos. A pessoa que quiser mandar uma mensagem para você pega essa mensagem e na privacidade do lar dela encripta a mensagem, e a partir daí ninguém mais pode descriptar. Só você que tem a chave privada. Não adianta as pessoas terem a chave pública, porque ela não serve para desembaralhar, só para embaralhar. E é por causa disso que você consegue fazer Pix hoje em dia. Um monte de outras coisas, né? SSH usa, várias outras coisas você tem que trabalham com... Tem uma coisa importante com relação à criptografia, esse negócio da chave ser assimétrica, é o fato de que se 2 pessoas já sabem uma coisa, não é mais segredo. Pois é. Então assim, você só tem segredo em 3 pessoas só matando 2. Uhum. Então assim, o RSA foi o primeiro. Inclusive tem umas histórias escabrosas que aconteceu com o Phil Zimmermann quando ele fez o PGP, que ele usou o RSA sem pedir liberação e disse, nessa situação aposto que eles vão liberar. Não liberaram.
deu rolo pra ele. Deu rolo assim. Ele quase foi preso. Foi naquela época que... O Giovanni deve lembrar dessa época. Você também deve lembrar, Juan. Que o pessoal tá fazendo a questão do algoritmo de criptografia. O governo americano mantinha... Existe, Ricardo. Sim, mas hoje eles relaxaram um pouco quanto a isso. O algoritmo de criptografia era considerado uma arma de guerra. Acima de um tamanho de chave. E aí o pessoal fazia... E ele foi ameaçado, quase foi processado, o autor do PGP, né, o Phil Zimmermann, e aí o pessoal começou a fazer pôster com o algoritmo, camisa, então a camisa estampada com código, e o código tava lá. Eu lembro de um que indentaram o código, parecia um, acho que era um código em Pro, os caras indentaram o código, parecia um golfinho, e várias outras situações assim, entendeu? Ele botou num livro. Tinha um livro. Você podia, eu comprava, via com disquete nos Estados Unidos. Quando ele era mandado para fora do país, eles mandavam sem o disquete. Só que aí alguém na Austrália resolveu digitar o código e resolveu o problema. Pois é. Então assim, teve e tudo em cima do RSA, e como lembrou bem o Juan, é talvez o maior avanço da criptografia desde o início da escrita. Que o grande problema até ali era a questão das chaves. Hoje em dia, certificado digital, site seguro, o próprio Pix, como o Juan lembrou, SSH e várias infraestruturas se baseiam nesse conceito, criado inicialmente nos anos 70 e sistematizado como algoritmo no final dos anos 70, mas em meados dos anos 80, início dos anos 80, e tornado público e aí patenteado nos anos 80. Hoje em dia a empresa que eles fundaram, a RSA, pertence à Dell. A Dell comprou a empresa, a RSA Security. Não sei o que é feito deles, os três cidadãos. Fizeram mais algumas coisas na área. O Rivers, por exemplo, fez mais algumas cifras, RC4, RC5. Os outros eu não lembro, com pesquisadores. Então assim, se vocês tiverem curiosidade, eu recomendo que procure o livro dos códigos do Simon Singh. Muito bom o livro. E hoje sim, eu já botei meus alunos para resolver o RSA na mão. Claro, uma coisa bem pequenininha, botei eles para fazer o cálculo na mão, no papel e lápis. Porque afinal das contas eu sou mau. Sei que eu sou mau. Tem uma matriz quadrada de números que você precisa usar, não é isso? Não, você fazia com o grande problema é você fatorar os números. Então você eu trabalhei com números bem pequenos, bem pequenininho, tipo números primos, 7 e 11. Eu tô pensando em outro algoritmo. Olha, eu tô confundindo hoje é o dia de eu confundir as coisas. Eu tô pensando no RC4, que é simétrica. Sim, RC4. Que aliás, o pessoal diz que não é grande coisa hoje em dia. O Kerberos usava RC4, mas o Kerberos 5 já troca o algoritmo. Começa muitas vulnerabilidades dele, por isso que existe o AES, né? Foi do DES que descobriram as vulnerabilidades. O DES foi quebrado em 3 tentativas. O DES foi desconsiderado em 2005. O AES surgiu com um concurso que aí todo mundo entrou, até a NSA entrou no rolo e fizeram o concurso e deu o AES que é o padrão de fato. Mas outros algoritmos muito bons saíram da época e muitos são usados até hoje. O Blowfish acho que é do Bruce Schneier. O Blowfish, tem uns outros com os peixes aí. Tem as variações do RSA, tem o DSA, o SCDSA, o Elgamal. O Elgamal é todo louco com matemática, curvas elípticas e não sei lá das quantas. O egípcio que bolou, eu falei, esse cara tava fumado legal. Meus alunos riram um bocado quando eu falei isso. Esse bicho tava. Ele incorporou o Bhaskara. Incorporou o Bhaskara, o Alcarizine e, deve ter fumado uma coisa, um barato muito doido. Pra bolar narguilé, obviamente. Claro, em narguilé. Uma curva elíptica, caraca. Um negócio muito louco de matemática. Mas assim, recomendamos, se puderem, ler esse livro. O livro é bem legal. Tá, eu li há pouco tempo, eu tinha muitos anos aqui, há pouco tempo eu li e inclusive enriqueceu as minhas aulas. Mas vamos parar de falar de algoritmo, vamos falar de quebradeira de empresa? Vamos. Nesse mesmo 1983 faliu a Osborne, um dos pioneiros da computação portátil, ou melhor, na computação arrastável, né? Arrastável. Como é que é a história do Osborne 2? Que foi que acabou levando o efeito Osborne. Eles lançaram o primeiro modelo. A ideia original era não inventar nada, pegar tudo de prateleira, criar uma máquina que coubesse no bagageiro do avião.
Embaixo do banco, né? Do banco do avião da frente. Do banco da frente no avião. O cara pudesse usar essa tomada também. E depois eles iniciaram o processo de desenvolver o Osborne 2. Só que a empresa começou de repente a parar de fabricar o Osborne 1 e botar todo o foco para fazer o Osborne 2. As pessoas ligavam pedindo para comprar o 1 e falavam, não, esperem, vamos lançar o 2. Até o momento que a Capcom lançou o outro computador, que era quase aquilo que como o Osborne 1, você precisava desse tipo de máquina, e a empresa capotou e decretou falência nesse ano simpático de 83. Falência de empresa é o que mais acontece, mas vale a pena mencionar porque a Osborne foi pioneira na computação portátil, inclusive foi o formato no qual a Compaq se inspirou para fazer o primeiro computador deles, o primeiro clone de PC a ter sucesso. A Osborne também ela introduziu um outro conceito que as pessoas também esquecem muito, o bundle de software. Você comprava o micro e vinha vários softwares juntos. Vinha o CPM, vinha o WordStar. Sim, vinha quase o preço do micro em software. Vinha a próxima efeméride. Vai lá. O WordStar também faz anos, 45 anos. Viva o Ctrl-KB, Ctrl-KK. Isso. Viva o losango pro cursor. É DSX. Até hoje. Não, ou era WSZ. Não, foi tanto tempo que eu tô esquecendo. Eu não lembro mais. Eu falo, hoje é dia de... a idade chegando. Mas o WordStar eu usei muito pouco, o WordStar como processador. A gente falou muito do WordStar lá, quando a gente falou no episódio do o Office antes do Office. Mas o WordStar é uma referência até hoje da Microprose. Ricardo, se você tivesse feito faculdade em 1983, com certeza você teria usado muito o WordStar. Eu usei muitos atalhos de tecla por conta do Turbo Pascal, que eram os mesmos do WordStar. Por isso que até hoje, quando vou usar no Linux, a primeira coisa que eu faço numa máquina Linux é instalar o Joe, que é um editor de textos, que tem uma pegada de WordStar, então se dá um atalho de tecla, aparece os comandos lá em cima, e os atalhos de tecla do Turbo Pascal, que eram os atalhos do WordStar, funcionam todos nele. Então, para mim, é um conflito. Hoje eu passei pela situação. Eu dou aula na escola, estavam editando arquivo de configuração com os alunos, na aula de servidores Linux, e os alunos sabem usar o Nano, aprenderam a usar o Nano. Aí eu pedi, o aluno foi lá, professor, não está funcionando. Fui lá abrir o Joe. Ele, que editor é esse, professor? Aí eu falei, esquisitice minha, liga não. Aí eu abri o Joe para fazer. Obviamente, as máquinas dos alunos têm o Joe instalado, né? Porque são os atalhos do WordStar. É o que eu sei usar, assim, por mais que a gente use o Nano com os alunos, porque já tem um help em português, os atalhos estão lá. Tem um help embaixo. Mas assim, tem um help embaixo, dá um Ctrl-G, dá o help todo em português, aquela coisa toda, não tem jeito. Eu não consigo, só sei usar o Joe. Aliás, o único próximo ao Nano que eu mais uso é o meu editor de texto, que eu nunca concluo o projeto, que é o Mealy para MSX, que eu pretendo fechar ele, mas vai ter uma versão do Mealy, vai ter no futuro uma versão com a cara, lembrando a cara do WordStar. Um dia eu vou fazer. Entendeu? Tá na lista de promessas infinitas. Não da gente, só do Ricardo. Tá parado, o projeto tá parado já há alguns meses. Um editor que tinha GMSI, né, que seguia a mesma combinação de tecla do WordStar, era o MPW, né? Sim, o MPW. O MPW usava. E assim, eu comecei o Mealy justamente incomodado, porque eu falei assim, eu quero um editor que eu consiga botar o nome do editor e tacar o nome do arquivo e já abrir logo. Não tinha um para MSX, não tinha os atalhos de tecla da maneira como eu queria. Eu falei, vou fazer o meu. E aí eu comecei a fazer, tá na versão 0.8, tem uns bugs abertos já, uns 2 ou 3 bug report abertos, já há mais tempo que eu gostaria de dizer para vocês. Mas eu pretendo chegar ali a 1.0, parar, e eu vou fazer uma versão com a cara do Joe e com a cara lembrando o esquema do WordStar, né? Que é o grande editor de texto até o primeiro grande editor de texto, processador de texto, aliás, porque ele permitia formatar. Você conseguia botar itálico, negrito no texto direto com ele. Então não aparecia na tela, não era o WYSIWYG, what you see, what you get. Aparecia As versões posteriores de DOS já
tinha esse recurso. A última versão dele foi para Windows, se não me engano, acho que foi o WordStar 6, se não me engano, que é de 95, eu acho. Não, 95. Esses editores famosos para DOS, como o WordPerfect, o próprio Word e o WordStar, quando fizeram a versão para Windows, ficou uma coisa assim meio genérica, meio igual a todo mundo, parecido com o Word, então acabou sobrando só o Word, né? Isso acabou sendo uma tristeza, sim. Todo o meu respeito ao bom e velho WordStar. Aliás, a última versão dele eu tô tentando descobrir agora. É a versão 7.0D de 1999. E nossa última efeméride, juramos, é a última efeméride de hoje. Acabou, gente. A gente já tá com mais de meia hora falando de efeméride, né? Sim, 55 anos, não, 65 anos do circuito integrado. O primeiro CI foi feito em 1958 pela Texas, foi criado pelo engenheiro Jack Kilby, não é desenhista das histórias em quadrinhos da Marvel, é outra pessoa. Adorei essa tua, Jack Kilby. Ele juntou 5 componentes eletrônicos, colocou no mesmo encapsulamento e lançou a ideia. E de 5 subiu para alguns bilhões até chegar hoje em dia, gradualmente. Dizem que o Ryzen da AMD tem 9 bilhões. Dizem que o M2 da Apple tem 27 bi. Sei lá, né? Eu queria adicionar a gag sonora do Ciro Gomes dizendo da bilhão. Eu nunca achei ele dizendo isso. Eu só acho humoristas imitando ele. Pô, se alguém... a entrevista dele com o Constantino. Peraí que eu acho que eu tenho. Peraí que eu vou dar uma olhada aqui e te falo. Juan, a entrevista dele com o Constantino. Eu tenho 1 bilhão, não tem da bilhão. Eu tenho 1 bilhão, ele falando. Eu tenho ele aqui. Isso não é um meme, não, deixa pra lá. Eu vou cortar essa parte, pronto. Finalizamos as efemérides? Finalmente finalizamos. Tá na hora de levantar, os mortos estão nervosos pra se levantar. Nossa. Periga eles se levantarem sem a ajuda dos Zeus. Eles já estão batendo na tampa do caixão. Aí já é filme de zumbi. É verdade. Aquele Romero lá, né? Então, Zeus, levanta logo esses caras aí. Rise from your grave. E nós temos, para nos mantermos na mitologia grega, uma Odisseia. O Adrian Black, não medindo esforços para consertar um clone de origem desconhecida de Apple II. Olha, são 3 vídeos, são mais de 3 horas e meia de vídeo. Porque os vídeos tudo é problema que ele trocava as coisas, uma parte do diagnóstico começava a funcionar, aí ele encostava na placa, dava um problema, era soquete ruim, era chip mal posicionado, era limpa contato que tinha que botar, mexe daqui, mexe dali, troca daqui, troca dali. No final das coisas, só tinha 2 ou 3 componentes ruins, tudo era problema na placa. A placa-mãe. Convenhamos, né? E o vídeo do Adrian Black, a gente falava do Giambetta, mas o Adrian Black também faz uns vídeos bem longos, hein? Te conta 3 horas e meia pra salvar de vídeo, salvar nessa máquina, vou te contar. Esse Apple II C Plus dele deu uma canseira, hein? Olha, deu trauma nele. Apple II Plus. É um 2 Plus. É um clone com teclado numérico. A placa, isso foi notado por um usuário brasileiro, uma placa muito parecida com a do Unitron. Um usuário brasileiro nos comentários citou isso. E a qualidade de placa em fabricantes de clones a gente sabe que varia. Se de um lado a gente tem o Color 64 e aquele clone gaúcho que são muito bons, do outro a gente tem aquele da Dynacon, né? Isso no mundo pouco. Verdade. Vamos mandar um Dynacon MX1600 pro Adrian Black consertar. Socorro. Olha, eu não sei se ele vai adorar receber o presente, eu só não sei se ele vai curtir a qualidade. O pior é que por fora a máquina é até bonitinha, né? É verdade, por fora ele é bem bonitinho. Vamos pedir pro Daniel Campos emitir a opinião dele sobre como ele é por dentro. Vocês lembram, né? Vocês lembram das cobras e lagartos cuspidas na ressuscitação daquele micro? Claro. Menino, o Adrian Black ficou com tanto trauma que na hora que depois de tudo, no finalzinho o micro já estava funcionando, ele botou para testar um jogo que leva um pouco mais de tempo que carregar e ele falou, oh não, carregou. Sério, me identifiquei. Ficou com sequelas, coitado.
Mas aqui nós temos uma restauração um pouquinho menos traumática de um Mac Classic, que de acordo com o Colin do This Does Not Compute é um micro chato. É chato mesmo. Essa máquina é o Mac de 84 requentado. Aí é chato, porque é uma máquina, primeiro que ela é chatinha de ser desmontada, né? Começa aí, né? Maquininha sem vergonha. Você pode ver no vídeo exatamente o esfíncter, que é pra... olha, minha mãe me ensinou a não falar palavrão, então eu procuro colocar palavras do vernáculo, tá? Você pode ver como é que era a desmontagem ali no vídeo. O problema mesmo todo Mac com aquela caixinha, Juan, ele exige que você tenha uma chave de fenda específica que só serve para abrir aquele Mac. E problema era só um problema no vídeo, que era causado por degradação de resistores na placa analógica. Só isso. Porque todo o resto estava ok. Sim. Quer dizer, até o drive. Até o drive. A bateria não vazou. Óbvio que ele trocou. Claro. Mas esse micro estava sob a proteção dos deuses, né? Porque a bateria do micro de 35 anos não vazar e aquela engrenagem daquele drive estar inteira não é comum. Sinceramente, o micro é tão chato que ele não precisa nem dar problema. Cara, a Macintosh Librarian vai discordar de você. O Mac vai reclamar, hein? Me processa. A sacanagem, ela é um amor de pessoa, a Macintosh Librarian. Ela é um amor, mas o Macintosh não é. Eu não consigo me firmar com a arquitetura Macintosh. Ela que me desculpe. Tô traindo ódio, né? Vamos botar pra fora. Mas vamos falar de Commodore agora. Giovanni, foi você que botou esse link? Eu não vi. Não foi. Temos uma estranha, né? Foi eu que botei. Eu vi esse vídeo. Fala aí, então. É um canal novo. É uma jovem. É, uma mocinha jovem. É a Sayaka. O canal é Sayaka's Digital Ethic. Tem pouquíssimos vídeos pouquinhos vídeos no canal, mas ela já tem quase 13 mil inscritos. Tem pouquinho. Assinando. Detalhe, ela tem 3 vídeos no canal. 3. Um falando de cagada que ela fez no Retrobrite, um outro mod no Game Boy, não nos interessa, é muito novo, e esse último, que é o GBA, que ela conserta um Commodore 64 usando um osciloscópio de $20. É só uma plaquinha, olha só, todo pelado o instrumento lá. Então assim, o nome dela é Eleonora Sayaka. Ela fez assim, esse vídeo é bem legalzinho, é um vídeo curtinho, nem 10 minutos, nem um pouquinho mais de 9 minutos, e ela usa um desses, hoje em dia tá razoavelmente comum de encontrar nas AliExpress da vida. Você consegue esse osciloscópiozinho, ela consegue pegar e achou e conseguiu descobrir o problema e consertar o Commodore 64. Sabe qual era o problema do... não lembro, já não lembro, admito. Tá. Bom, fica aí a dica do osciloscópio para quem tá começando a mexer com eletrônica. Eu fui dar uma olhadinha, a Sayaka ela é de Turim, então assim, Turim, lar da Fiat, então assim, ela realmente já nasceu sabendo consertar coisa. Não, legal, Eleonora Sayaka, com o nome desse você olha para ela, deve ter uma ascendência oriental, é italiana. Sim, mas imagino que talvez ela tenha pai ou avô japonês. Não importa. O que importa é que esses 3 vídeos têm uma variedade de conteúdo que fiquei animado e tem todas as chances de vir muito mais coisa interessante da moça aí. Sigam-na. Isso. Deve ter um vídeo dela ensinando a consertar um Fiat 147 também. Não, lá é um Fiat 127. Na Itália é um 127. É 127. É um 127. Não, tem que consertar um Cinquecento. Não, o Cinquecento não precisa consertar. O Cinquecento não quebra. Aquela porcaria. Não, o Cinquecento não precisa consertar, porque não quebra aquilo. Não quebra. Exatamente. Porque troço nem ferrugem. Você joga no mar, você pega depois dos 20 anos. Não, você joga no mar e boia. É capaz do mar jogar de volta. Quero isso aqui não, toma de volta. Como esse não é um podcast para falar mal de carro, vamos seguir para a próxima. E Giovanni, o teu chapa fez continuação, né, do momento facepalm dele. Fala aí. Nossa, depois daquele vídeo lá ele consertando aqui. Na verdade, eu acho que esse é outra Amstrad, não é aquele mesmo Amstrad da letrinha Store. Esse aqui, assim, usou até uma câmera de calor para procurar o problema dos chips. E assim, era uma máquina que bizarramente parava de funcionar do nada. Eu vou dar só o spoiler final, porque assim, ele descobre que na verdade o que estava acontecendo parece que tinha um problema, uma rachadura na placa. Então quando eles seguraram a placa de um certo jeito,
tudo funcionava. Ele soltava e parava. Ai. Ou seja, alguém não só, fora as coisas que já tinha consertado, né, também quebrou a placa. Ai, meu Deus do céu. Placa rachada é um negócio... Que é uma coisa que você imagina, né? Essas placas são de fibra de vidro, são altamente resistentes. Nem rachada, nem rachada no componente que estava quebrado. Aí quando ele levantava a placa empenava e soltava as coisas. Ai, só que assim, é aquela coisa quase imperceptível. Eu tive um abraço pro Truco, né, Vitor Truco? Eu vendi um expert pra ele que tava com uns problemas desses assim, umas microfraturas, ele penou pra descobrir. Eu falei, putz, Truco, desculpa, tipo, essa máquina com problema. Não, eu consertei aqui, eu tentei me divertir com isso. Que ele precisava de um expert para fazer algumas experiências. Inclusive, falaremos de alguns desses resultados no futuro nesse episódio. Sim, eu sei exatamente do que você está falando. Pois é, não percam. Então, tá fazendo lá, mas teve origem nesse e tinha umas microfraturas na placa. Aí você vai achar um negócio desse. Complicado, né? E agora tem um que eu gosto. Rise from Your Grave de software. Esses são maneiros. E meu irmão, recuperaram um disquete de PDP-11. Foi gravado num PDP-11 que continha registros de tribunal que foi usado como evidência para inocentar uma pessoa que estava condenada injustamente. Uau! Caraca! Sério. Não, ele era um disquete usado numa máquina de estenografia, que provavelmente estava ligado a um mini computador na época, e tem os códigos da pessoa digitando ao mesmo tempo que o pessoal está falando, sem fazer sem ter o menor respeito por quem está escrevendo, falando rápido, e a pessoa joga as letras assim, e os códigos de letra, eles têm um sistema maluquésimo. O estenógrafo estenografia é uma coisa muito louca, gente, muito louca. Tanto que eles tiveram que, uma vez que eles recuperaram um disquete e conseguiram, depois de fazer aquela cópia analógica e pesquisar o formato, e não conseguiram achar qual era o formato do disco, mas presumiram que ele não estava fragmentado e conseguiram os arquivos de texto, né, da estenografia. Eles chamaram vários estenógrafos como consultores, né, porque cada um usa seu código, e obtiveram o registro de um julgamento no qual uma certa pessoa tinha sido processada de algo, tinha mentido em julgamento, e o fato dessa pessoa ter sido processada por aquele crime foi um fato que foi uma evidência para outro julgamento, porque ela tinha antecedentes, sei lá, o fato de ter existido esse julgamento anterior conseguiu limpar a ficha de outra pessoa. Caramba. E já estava fora da cadeia. Ela na verdade teve uma pena pequena, acho que teve serviços comunitários, etc. Mas a pessoa nos Estados Unidos ter uma ficha criminal ferra com a vida dela pro resto da vida num nível que é pavoroso. E essa pessoa conseguiu limpar o nome dela. Bom, né? E você que está desesperado porque teu nome tá no SPC, né? Podia ser muito pior, né? Disquete de PDP-11, gente. Eu não sei nos Estados Unidos, mas no Brasil, quando você cumpre pena e é liberto, a tua ficha fica limpa, porque você já pagou sua pena, cara. Deveria ser assim em todo lugar, né? Mas lá não. Lá a pessoa fica com a marca da besta lá pra sempre. País desenvolvido é outra coisa, né? Mas não vamos entrar na polêmica. Não vamos. Vamos passar pro. Vamos sair de quem tá morto, vamos passar pra quem tá vivo. It's alive! Aí vamos lá, um membro da família do Raspberry Pi da quinta série, né? Ele foi posto para emular memória para um computador. Agora você pergunta, por que emular RAM para um computador se RAM é uma coisa que se acha tão fácil? Bota uma RAM de verdade lá, estática, dinâmica, seja lá o que for. É que este computador usa um processador de 4 bits, que eu acho que é o Intel 4004. Caraca. O nome do computador é Bush 2090. Não é o Bush de George Bush, não. É BUSCH. Tô vendo aqui o pinout dele do chip de memória. Ele usa um chip 2114, mais RAM, 10 linhas de endereço, 4 linhas de dados, Write Enable e Chip Select. Acabou. Ele conectou direto nas portas GPIO. Tem relação com a tolerância de voltagem da memória que essa máquina usava na época, que era muito mais monstruosa. Tô vendo aqui, ela alegou porque liga direto nas portas GPIO do Pipico
É muito curioso essa máquina. O fato dele usar o Raspberry Pi para emular um componente nem é a parte mais interessante desse lance aqui. A máquina em si é o mais interessante. Que coisa, é uma máquina educacional, assim, displayzinho de LED, teclado Hexa, tipo um Qi1, tipo aquelas placas da Intel de 8080, 85, normal, só que computador de 4 bits, gente. Ele usava um TMS 1600. Nem é um 4004, é um processador mais desconhecido ainda. E usa frequência de 500 kHz. E se você quiser emular, tem gente hoje em dia que emula o Bush 2090 usando um Arduino. Um Arduino, qualquer coisa eletrônica que exista hoje em dia, qualquer uma, é um canhão para matar uma mosca. Verdade. Se interessa saber, hein, Juan? A série TMS 1000 da Texas. Nossa, que entrou em alemão a Wikipedia. Porque deve ser muito, muito, muito comum, né? É de 74 processador. Caraca, é velho mesmo, hein? E operava frequências com 0.3 MHz. 300 a 500 kHz, que a máquina chegava a 0,3 a 0,5 MHz. E agora nós temos um tutorial de como você colocar vídeo composto no seu Mattel Aquarius. E aí aquele momento que eu vou lembrar o Juan, coloca a música do Não, chega, acabou, chega. Tá todo mundo saturado dessa piada, chega. No, God, please, no! Na verdade é um projetinho, não é nem um... Sim, é um projetinho. Olha, isso me lembra... Uma plaquinha. E não parece uma coisa muito complicada, não. Pelo que eu tô vendo aqui, é um CI, alguns resistores, uma meia dúzia de 10 centavos aqui, conector. O circuito não é complicado. Complicado é colocar, porque você tem que retirar, né, a caixa de RF, o circuito de RF, e aquela caixinha protetora tá fixada por uma montanha de solda. Isso é chato. Eu queria ver qual é esse CI que estão usando. Ai, não tá dando pra ver aqui na foto. Mas no site deve ter um GitHub pra isso. Tem no GitHub aqui bonitinho. Pode pegar o bom. Ele usa o AD812. Tá. Isso é o que mesmo? A gente usa tem um parecido com esse no Ômega. Ele faz o que, Chico? Ele recebe... procurar a pinagem, que eu não consegui entender. Mas isso aqui não é um podcast eletrônica, tá podendo seguir adiante. Isso. Fica aí a dica. É bom saber que existe. Isso me lembra, sabe o quê? Aquela plaquinha do Ed Snyder pro Coco 2, porque converter o Coco 2 para vídeo composto é muito complicado. Pro Coco 1 é simples, pro Coco 2 é complicado, justamente por causa do nível de integração dele. Então tem essa situação similar aí no Mattel Aquarius. No meu eu nunca fiz nada remotamente parecido, eu só usei. Agora ele pertence ao Frank, e na hora que o Franklin Maciero, nosso parça da turma, na hora que ele colocar aquele ex-meu Aquarius para funcionar, fica aí a dica do modo de vídeo composto. Esse cara, esse AD812 nem é um chipinho de converter coisa, ele é só um amplificador. Bem, não me perguntem, porque eu parei de saber eletrônica quando recebi meu diploma de engenheiro eletrônica. Então, quem quiser fuçar aí nos meandros, aí você está à vontade para ver aí no GitHub do camarada. Agora me vem um insano, um sem noção, me pega um outro computador de aprendizado, né, um RISC-Kit H8, e resolve fazer um downgrade na CPU. Era 8080, bota um 8008. Que isso? Ninguém precisa de mais do que isso. E ele, de algum jeito, ele conseguiu aumentar as portas de I/O para 256, sendo que o próprio 8008 não tem 256 portas de I/O, tem 30. Detalhe. Não faço a menor ideia de como ele fez isso, mas a bizarrice do negócio é suficiente para merecer a menção. E outros mais corajosos aí entrem e analisem o que o camarada fez. Agora, o que a gente tem de vídeo maneiro aí? A gente vai chegar finalmente ao Qi1, né? Um código Morse nele, né? O Qi1 é aquele computadorzinho educacional, né? Sim. Com display de 7 segmentos, tecladinho X, essas coisas, né? Não era educacional. Ele foi originalmente projetado pela MOS para testar o 6572. As pessoas viram e falaram, quero também.
Shut Up and Take Memory. Ele é um projeto interno que virou um produto, literalmente. Esse programinha é, na verdade, um programinha para testar a proficiência da pessoa em código Morse. Ela joga um conjunto de letras e a pessoa tem que fazer os pontos de traço corretamente e ele avalia se você acertou ou errou. Isso eram testes válidos para você trocar de categoria até em Rádio amador, né? Rádio amador, é? Sim. Tá certo. Esse programa foi publicado nesse livro para as pessoas treinarem para esse teste. Quem botou esse vídeo do Como Não Fazer Retrobrite? Não fui eu. É aquela velha menina a italiana lá que conserta a Fiat. É a Sayaka. Ela botou Como Não Fazer Retrobrite. Então basicamente ela marmorizou a peça. Fez da maneira errada e você já vai dizer assim, não faça dessa maneira. Pelo menos ela mostrou como não fazer. Eu nem vi esse vídeo só para não ficar triste. Só pelo título eu falei, não vou. Eu já tenho motivo suficiente para ter depressão. Não vou. Ela não destruiu a máquina. A máquina eu gostei foi da Retrobrite que ela fez com LEDs e... já vi outro fazendo isso. O próprio 8-bit Guy fez uma assim. Assim, pelo menos ela não derreteu. Não. Ela não ficou enchendo a cara. Ela não ficou enchendo a cara enquanto ficou lá, depois foi dormir, não. Como outros que a gente poderia mencionar, mas não mencionaremos. Exatamente. Olha só, o Colin do This Does Not Compute achou um bichinho familiar à minha pessoa. O Alpha Smart. E aí tem um vídeo contando toda a história dele, como ele funciona, etc. Vale a pena ver esse vídeo. E ele foi feito por engenheiros da Apple. E a primeira versão, isso é uma coisa que eu não sabia, ele só tinha porta ADB, ele só funcionava com micros Apple. O Pro que eu tenho... você tem esse quadradão também, né? Que é PS2 e... Sim, ele tem dois mini-DIN, que são dois mini-DIN ligeiramente diferentes. A primeira versão só tinha um. E ele fala sobre todos os produtos da empresa, indo até o meados da década de 2000, quando ela encerrou as atividades. Na verdade, ela foi comprada por alguém, né? Muito provavelmente. Sim, mas o último produto, ela foi comprada antes, né? Mas o último produto sob a marca deles foi lá em 2000 alguma coisa. Eu não lembro, porque já faz algumas semanas que eu assisti esse vídeo. E nós temos uma outra história de um computador um pouco mais exótico, que é o sistema Scala soviético, que era o que controlava reatores nucleares na União Soviética, entre os quais os de Chernobyl. E eles têm uma recuperação, né, de um Scala. Não é aquele tirado lá de Pripyat, não, podem ficar tranquilos. Não, até porque aquele tá brilhando muito no escuro para ser utilizado. É verdade. Tem demonstração de software, etc. Isso é quase mais um Rise from a Grave do que um vídeo legal. Esse mundo da computação do outro lado da cortina de ferro tem tanta coisa desconhecida, tanta coisa que vai aparecendo aos poucos, tanta coisa estranha. O maluco fazia até computador ternário. Quase merece um outro episódio, né? Uma continuação. Um comunismo reloaded da vida, né? Eu nem lembro qual era o número do episódio. Tô dando uma dificada aqui agora. Nem olha pra mim. Também não lembro, não. É mais uma coisa para a nossa lista de promessas infinitas. E agora nós temos... No Lopes Again. Sim. Again com fanfarra, porque ele faz a resenha detalhada do Agon Light. Inclusive explicando como é a arquitetura da máquina. Por que ela é tão incrivelmente sofisticada. O engraçado é que o Noel Lopes, no início dele analisar a máquina, ele achou meio, assim, digamos, broxante ele ter aquele chip moderno como chipset dele, como VDP e controlador de outras coisas de I/O. Até que ele conversou mais com a comunidade, com o autor, etc. E ele entendeu o propósito educacional, né, de dar possibilidade de acesso à programação do chip de vídeo, além da CPU, todas as possibilidades de hacking e de expansão que existem. E assista um vídeo. Vale muito a pena. Se você quer adquirir uma vontade de comprar algo que vale a pena comprar, eu já estou com o bolso coçando para comprar um, para surpreender absolutamente ninguém.
Mauser tem um mais barato. Você vai comprar um montado na PCBWay, eles vão tá $100, na Mauser tá 50. Já estou abrindo a aba aqui e se der mole eu compro esse computador antes da gente terminar a gravação. Ah, meu Deus. Atenção, gente, momento banana ao vivo. Isso, ao vivo e a cores, em Technicolor, via Embratel para todo o Brasil. Agora vamos falar dos Mano Parça. Brasil! Que pra variar está sendo monopolizada. Quando não é o Bafo, é o Vitor Truco, né? De vez em quando aparece um ou outro fazendo algo exótico, mas por mais de metade das coisas de Mano Parça é o Truco que faz. Quando não é o Truco, é o Bafa, quando não o Bafa é o... Que basic, não... Ai, que dele. Do blog do Hotbit. Do quê? E a Tecnobytes, que está dormindo há algum tempo, mas já vai aparecer com coisas legais, aguardem, né? Mas não vamos... O Danjovic, eu só errei o sobrenome do leste europeu. Sim. Sabe a SMX-HB, plaquinha FPGA, MSX, um ownership maneiro para você colocar dentro do seu Hotbit? Agora ele fez uma versão para Expert. Quer dizer, ele ainda está fazendo. Talvez, quando vocês estiverem vendo esse episódio, ela já esteja pronta e sendo comercializada, mas, por enquanto, ainda está na fase de testes. Mas, como a SMX-HB funciona bonitinho, eu não vejo grandes questões que impeçam essa versão de Expert de chegar a bom termo e sair funcionando linda, leve e solta. Aliás, alguns dias atrás, eu acabei de instalar a minha SMX-HB no Hotbit zicado, que eu adquiri exatamente para esse fim. Achando que é uma maravilha. O que temos de comentários do episódio 145? Nós temos na parte A um comentário, mas é um comentário que vale por vários, que é o comentário do nosso amigo, nosso ouvinte, do Rony Von. Olha, como você tá com a garganta ruim e o comentário é longo, acho melhor eu ler, tá? Sim, sim. O Rony Von diz: computador lindo. Como itens de colecionador, 3 coisas são disparadamente as grandes barreiras. 1. Flop drive mosca branca. Tanto os 5 em quarto quanto 3,5 já vem com defeito ou vão apresentar defeito em pouco tempo. 2. Fonte de alimentação. Se vier com a fonte original, que sempre é o caso ao comprar um junk no Japão, vem sem funcionar ou vai falhar logo nos primeiros usos do computador. 3. Boot inicial nos modelos SASE. Se ele vier sem um disquete de boot ou se o drive vier com problema, vai ser uma procissão para conseguir atualizar esse RAM com driver para dar boot via emulador SCSI ou mesmo hard drive. Nem falo do preço que disparam no Japão nessa onda retro, e se você colocar todos os custo, proxy no Japão, envio, impostos e manutenção, vira uma compra extremamente arriscada. Ainda mais que o correio está numas de devolver, né, para dizer que a importação é proibida. Não sei o que está acontecendo. Uma pena que a barreira para entrar seja muito alta, pois é um computador excepcional. O Rony Von tinha alguns X68000. Quando eu tive a alegria de visitá-lo, há alguns anos atrás, ele tinha alguns. Eu até falei com ele, mas um cômodo. Era assim, cara, eu vou te dizer que ele tinha... Ele vai acabar corrigindo, mas eu não sei se eram 6 ou 7. Eu falei, mas como é que vai caber esse último aí? Ele, no cantinho do gato. Tadinha da Gabi. Gabi era a gata dele. Como é que vai ficar? Não, ela fica em cima. Vai encher o bicho de pelo. Se ela soltar pelo, eu brigo com ela. Coitada da gatinha dele. Ele tinha vários, assim. Entusiasta do X68000. Muito legal ver um comentário do Rony, porque é um cara que entende, conhece bem da arquitetura da máquina. Temos comentários na parte A também no YouTube. O Manuel Neto dá um toque interessante. Na verdade, Combine é loja de conveniência em japonês. Para facilitar a conversão de iene em dólar, basta dividir por 100. 100 ienes igual a $1. Isso já é bastante conhecido da galera, e ultimamente o iene andou se desvalorizando, o que fica um pouquinho mais vantajoso para a gente comprar do Japão. Sim. 100 ienes agora compram algo em torno de 85 centavos de dólar, não mais $1. Então na hora de converter para dólar... 67 centavos de dólar. 67, caiu isso tudo. Caiu. Caraca, maluco, 2/3. Tá 2/3 do valor que tava. Caramba. Se você botar, por exemplo, no R$1, hoje equivale a 29 ienes. Nossa, era 50. Era 50 ienes. Mas é importante você avaliar baseado no dólar, lastreado no dólar, porque o dólar que acaba sendo a moeda de referência quando você faz uma compra no exterior, eles acabam convertendo pelo dólar, pelo menos as administradoras de cartão. Não tem muito pra onde correr.
E na parte 2 nós temos um comentário do usuário ZanakiX. Foi massa esse episódio. Honestamente, eu sabia muito pouco sobre essa bela máquina, mas hoje sei um pouco mais. Obrigado. Seria um dos clássicos que eu teria, mas como todos sabem, é necessário abrir mão de algum órgão do corpo para ter um. Acabei desistindo. Tá nessa base mesmo. Eu até tenho alguma vontade de ter um 18,5, mas eu olho pros preços e a vontade passa logo. Para eu conseguir eliminar a vontade de comprar um micro clássico é porque a situação porque a situação tá preta. É o que o Rony falou, né? Uma máquina bacana, bonito, falou excepcional, mas ela é grande, ela é pesada, então você vai gastar muito com frete, você pode atrair a atenção da Receita, claro, isso é uma loteria, né, para importar, então várias coisas. E o outro comentário é do Bruno Márcio, dizendo: sobre o Zegrapher, eu tentei copiá-lo em 1994, estávamos no apartamento do Delavi, conhecido aqui em Brasília como Biri. Na época estávamos fazendo um grupo de estudo de Assemblies E80, foi então que ele se ausentou para ir ao banheiro e eu e um amigo tentamos copiar o código fonte, que devia estar uns 40% concluído, porém MSX era lento e não deu tempo. Resultado, Biri me pegou no flagra e me encheu de soco. Biri Boy. Fico imaginando se eu tivesse tido êxito, pelo menos tinha umas cópias circulando aí, bons tempos. Teríamos uma cópia, pelo menos. Pois é, né? Nem ele tem hoje em dia, né? Aham. Já deve estar preso lá na Polícia Federal, né? A outra cópia está na Polícia Federal. Mas também o Delavi era macaco velho, né? E deve ter lembrado da época da Mega Hunt Sabão, né? Então ele sabia que não dá para se apresentar por muito tempo. Delavi mandou falando um tricôzinho, Delavi mandou um e-mail há pouco tempo. A gente conversou um pouquinho, perguntou sobre eventos, sobre lista, sobre MSX Rio, quem sabe eu apareço. Eu falei, duvido. Aliás, ele tá me devendo, que eu queria que o Biri Boy viesse dar palestra lá na escola, mas tem que contar a história da questão dele com a Polícia Federal. E você ainda achou que quem fizer pergunta idiota, né? Por favor. Não pode não. Pode não. Mas e por falar em MSX Rio... We'll be together tonight. Bem, gente, tivemos a segunda edição da MSX Rio 2023. Eu publiquei um texto lá no site, foi publicado no site da MSX Rio, também publiquei no Retrópolis. Dizer que foi muito bom. Tivemos a presença de todas essas mentes em baixa resolução que vocês ouviram por um pouco mais de uma hora ultimamente. Alguns que costumam aparecer não apareceram, alguns que não costumam aparecer apareceram. Gente que nunca veio apareceu nessa MSX Rio. Um abraço pro Franklin Almeida, que nunca conseguia vir, dessa vez veio, arrastou a esposa e tudo. Mas sabe o que é maneiro? A Nave do Conhecimento é um centro de cultura. Do lado tem uma lan house gratuita que o pessoal fica lá fazendo, o pessoal visita, vê mostras, etc. E teve muitos visitantes incidentais que ficaram fascinados com aquilo, nunca tinham visto nada parecido. Isso é muito legal. Não, e gente ficou fascinada. Eu queria citar o Benito, né? Benito Piropo, que todo mundo sabe, foi colunista do Carnaval do Globo Z. O Piropo apareceu, foi lá, adorou, no encontro, tem pouco não aparecia. O Piropo vestido parecia um indiano, né? E estava encantado pela Nave do Conhecimento mesmo, pelo espaço. Ele virou para mim e falou assim: meu amigo, como eu não conheci isso aqui é fantástico, eu tô encantado com esse projeto. Eu falei, bacana, né? Sensacional. Aliás, agradecer mais uma vez a Rosana, a diretora, a vice, pelo espaço. Pelo visto, as considerações feitas por elas é que nós somos boas pessoas. Se nós somos boas pessoas, imagino para elas o que são as pessoas ruins. Mas nós somos boas pessoas apesar de tudo. Apesar de tudo. Afinal de contas, nós nunca fomos presos por engano, né? Todas as vezes tinha um bom motivo. Só o Delavi. Mas o Delavi não veio na MSX Rio, então não conta. Tava certo o Piropo, hein? Que lugar maneiro. Amei. Sim. Sem sombra de dúvida, o melhor espaço ao qual já fizemos encontro. Não é um lugar 100% perfeito, tem algumas limitações que a gente deve contornar, a questão da venda, o horário muito restrito, mas deu certo. Os vizinhos do espaço. Ah, sim, claro, óbvio. Aquele estádio que tá do lado, né? Óbvio, fica colado ao estádio do melhor time de futebol do universo. De acordo, voto com o relator. E o voto com o relator. E quem não concorda tá errado. E além disso, cafezinho, o pessoal, refil contínuo de cafezinho, gente. E segundo a Cláudia, era um café bom.
Era mesmo. A Cláudia Costa foi expulsa da cidade de Jaú por causa disso. Pois é. Ela lá em Jaú, ela já tá listada como não sirva café pra essa mulher. Tá listada. Mas o café, ainda perguntei a ela. Ela, não, o café é muito bom. Então, assim, espaço ótimo. E assim, visto que fechamos uma parceria, vamos poder usar o espaço posteriormente. Estamos vendo coisas que podem ser feitas. Então a nave eles estão no segundo andar, eles estão fazendo uma reforma e instalando uma arena gamer pública. Vai ter o espaço é da prefeitura do Rio, por exemplo, questão do público. Vai ter um espaço retro de exposição de videogames. Já me pediram para ver se arrumava um micro para botar. Vai ter uma área para podcast, para gravação. Então é possível no futuro que a gente transforme o Retrópolis alguns episódios em um mesa-cast. Então vocês vão ver a nossa cara feia junto, né? Não sei quando. Assim, vocês podem ver, para vocês quiserem ver melhor o que foi levado. Tem um vídeo do canal do Debate Creator, o canal do Manuel Neto, um vídeo de uma meia hora, que ele mostra os micros, todos que estavam expostos. Agradecer a todos que vieram, né, todos puderam participar, tantos expositores que ganharam chaveiro, tivemos brinde, a entrada de graça, o pessoal ganhou brinde. Aliás, se alguém foi e não ganhou brinde, perturba o Rogério Bellarmino. O brinde era um chaveirinho com o logo da MSX, vazado. Então tivemos de tudo lá, vários modelos de micro. Eu levei o meu JVC, que nunca foi um encontro. Levei meu Ômega, que era fácil carregar. Mas tivemos Sanyo, Philips, Sharp, National. Já falamos sobre isso depois. Eu falo contigo. Panasonic. Tá faltando micro. Sony. Então tivemos uma grande diversidade. Expert que não aparece, né? Gradiente ninguém quer, né? Coitado. Apareceu o Hotbit, quer dizer, o Hotbit morto que ia ceder o corpo alguns dias depois pro SMX HB. Exatamente. Então, assim, tinha uma variedade muito grande de micros. Então foi legal. Valeu pelo papo. A minha voz tá ruim desde a MSX Rio. Entre outras coisas, porque o ar-condicionado falando de gelado e eu falando o dia inteiro. Toda hora você tá lá e alguém quer conversar, quer perguntar. Teve gente nova chegando, veio me perguntar comigo. Então, um abração pro Igor, que veio conversar comigo, falar sobre o livro, conversar sobre o livro, perguntar sobre o livro de MSX2. Gente perguntando, tá assim. A minha voz, infelizmente, ainda não se recuperou completamente desde a MSX Rio até esse momento da gravação. Esperamos que ela se recupere, porque afinal das contas, agora, início de novembro, logo depois que vocês ouvirem, vale lembrar, 2, 3 e 4 de novembro, MSX, o encontro dos usuários de MSX em Jaú, interior de São Paulo. Quinta, sexta, sábado vai ser lá na mesma escola, na Escola Técnica Industrial. Não lembro o endereço de cabeça. Você procurar o site msxjaú.wix.com.br, se eu não me engano. Posso estar falando besteira, mas se você tiver for no interior de São Paulo, quiser dar uma passada lá, vai ser nesses 3 dias. Não vai ter Jaú no domingo, porque domingo é Enem. Então a escola vai ser fechada para o Enem, enquanto vão ser 3 dias, quinta, sexta e sábado. Eu vou. Mas se você for fazer Enem, aproveita e já faz lá. Aproveita, já fica por lá, já fica por lá e não apareça nas fotos e nos vídeos do pessoal que chega atrasado. Já fica por lá. Já dorme na escola. Já dorme na escola. Bem lembrado. Então, assim, a gente vai estar lá em Jaú. Eu pretendo, tudo correndo bem, eu estarei em Jaú. Tudo correndo bem, o Juan também estará em Jaú. Então, se quiser dar uma passadinha lá, bater um papo, conversar com a gente, trocar uma figurinha, vai ser um prazer desgraçado, uma satisfação maldita tê-los lá, bater um papo, conversar, falar sobre MSX, sobre micros, sobre o podcast. Mas essa MSX Rio foi assim, 10. Confesso que eu estava muito tenso, muito preocupado até o final, tem que dar certo. E no final, eu lembro do Rogério virar para mim e falar assim: botamos no meu tio, deu certo, acalma, deu certo. E realmente, gente, deu certo. Então esperamos agora 2024, a próxima MSX Rio. Vamos ver agora, final de ano não dá para ter, vai ter esse encontro, vão ter outros eventos aí. A gente deve aparecer, MSX São Paulo, que deve ser em dezembro. Com isso,
Acho que a gente conseguiu fechar uma boa parceria e a gente vai estender e a gente vai ter de novo evento lá na nave. Esperamos que vocês possam participar, possam visitar. Vamos ver a questão da Retro Rio, porque a Retro Rio eles têm restrição de horário. A gente não queria fazer uma Retro Rio em feriado, eles não abrem domingo, então a gente vai ter que acertar aí. Talvez a gente está vendo um outro espaço. Vamos agora no finalzinho do ano conversar com outro espaço para ver, talvez a gente faça na nave MSX Rio, nesse outro espaço já conhecido é o Caluste, Centro de Arte Caluste Gulbenkian. Talvez a gente possa fazer a Retro Rio lá e as MSX Rio a gente faça na nave. Vamos ver ainda, mas vou dizer que as perspectivas são muito boas. E você que foi, muito obrigado. Você que não foi, perdeu, se planeja para ir para a próxima. Agora, Juan, que novidade é essa que a gente tem de evento aí? Bom, estávamos achando que a MSX Rio seria a nossa última presença em eventos no Rio de Janeiro. Achamos errado, otário. Eu fui contactado pelo organizador de um evento Geek Nerd que vai acontecer pela primeira vez no SESC Senat de Paciência em 25 de novembro, ou seja, um pouquinho menos de um mês do momento que vocês estiverem ouvindo este Repórter Retro. E vai ser Nerd Geek em geral, game, anime, cosplay, tudo. O Sesc Senat é um clube, né, uma entidade, um lugar muito grande que fica ali perto entre Campo Grande e Santa Cruz. Apesar de ser muito longe, dá para ir de BRT direto da Barra e dá para ir de Supervia direto do centro da cidade. A gente vai postar as orientações para vocês irem. Eu recebi uma mensagem no privado: oi, você é o administrador do Tetrópolis? Sim, sou um dos. Aí ele mostrou a página, mostrou o evento que ele tá organizando, as pessoas os expositores que vão aparecer, pessoal de cosplay, artistas, dubladores, pessoal de desenho animado. Se o João estivesse aqui, ele poderia descrever exatamente como é um evento nerd. Ele já teve em centenas deles e eu tenho certeza que vai coçar o rabo para ele querer ir. A gente vai ter que arrumar espaço no carro, Ricardo. A gente vai ter que dar um jeito, né? Mas assim, eu fiquei muito contente que a primeira vez que a gente é convidado para um evento Geek Nerd, a gente foi convidado a participar do evento, né? E é um evento fora da nossa bolha, né? O tipo assim, tá tendo um encontro do Canal 3. Aliás, o encontro do Canal 3, a gente infelizmente não poderá estar. Vai ser no dia 20 de São Paulo, vai ser no dia 28 de outubro, a Canal 3 Expo. Infelizmente nós não poderemos estar presentes. Mas a gente vai estar... Oi? Não, outubro. Neste final de semana. Exatamente. Nesse final de semana que vocês estiverem ouvindo, vai ser em São Paulo. A gente não poderá estar presente nesse, infelizmente, mas eu achei muito legal ter sido convidado para um evento Geek Nerd, porque é completamente fora da nossa bolha. Eu nunca fui convidado para um evento Geek Nerd como expositor a levar um microclássico. Eu achei isso muito legal e eu estou com uma expectativa que vai ser um evento vai ser um momento muito divertido. Vai ser muito legal lá. Ricardo, o Felipe Stoll, que é o organizador do evento Anima o Clube, esse é o nome do evento, Anima o Clube. Ele deu pra gente de presente, não um objeto, né? Uma mesa com 3,5 metros de largura. Vai dar pra botar micro, botar material do grupo pra vender, botar uma ponta, botar um videogame clássico. Vai dar pra fazer um bocado de coisa. Dá até botar o João dançando em cima da mesa. Não. Eu não precisava dessa imagem mental. Nossos ouvintes não precisavam dessa imagem mental, mas eu vou deixar essa imagem mental no podcast, porque eu sofri e eles vão ter que sofrer junto. Depende, dançando o quê? Macarena? Não sei, vocês escolhem. Cancan? Não me interessa, não interessa. Acabou, não quero saber. Olha, não, fazer cover do Locomia. Chega, acabou o episódio, chega de episódio, chega, gente, vamos nos despedir. Como vocês podem ver, meu ouvinte, as piadas continuam cretinas. A minha voz não é mais a mesma, mas as piadas continuam cretinas. Nos vemos em 1 ou 2 semanas aí no episódio de novembro. Abração pra vocês, até mais, fui. Pessoal, a gente se vê nos eventos que aparecerem por aí. A gente se vê no próximo mês nos episódios do podcast, do Repórter Retro e pelas internets da vida. Aquele abraço. Até mais, pessoal. Até semana que vem.
Nossos episódios também estão disponíveis no Spotify, Deezer e Apple Podcasts. E não se esqueça de assinar a Retrobits, a newsletter da Cidade dos Clássicos, para ter no seu e-mail todas as sextas as últimas notícias do mundo da retrocomputação. Fale conosco nos comentários das postagens, pelo e-mail contato@retropolis.net.br e visite o perfil Retrópolis nas redes sociais. Como sempre dizemos, seu comentário é nosso salário. Obrigado por sua audiência e até o próximo episódio.